Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa Restaurando Vidas. Eu sou o evangelista Walter, nós estaremos aqui levando a palavra do Senhor. Este programa é um programa que Deus abençoou, um veículo que Deus abençoou para nós estarmos levando a palavra do Senhor, a palavra de vida, a palavra de renovo, a palavra de salvação àqueles que necessitam, àqueles que precisam. O programa Restaurando Vidas é realizado pela Igreja Evangélica Internacional da Restauração. Nosso endereço é Rua Tibiriçá 269, ali no centro de Serraria. Você é o nosso convidado para estar lá adorando a Deus juntamente conosco. Eu creio que o Senhor fará coisas maravilhosas no meio de nós. Para iniciarmos este programa, que só está começando, eu quero te convidar agora, desafiar você a chamar aí pelo menos 5 pessoas para estar assistindo o programa. Através do site www.tvcinec.com.br. O programa vai ao ar ao sábado das 13 às 14 horas. Então, eu convido você a convidar, a espalhar, a chamar outras pessoas aí para estar assistindo este programa, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra através da vida do servo do Senhor, pastor Tony, que estará ministrando a palavra aos nossos corações. E vai ministrar a palavra, a Bíblia fala lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, ela diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Às vezes nós ficamos remoendo o passado. Às vezes nós ficamos lembrando dos erros que cometemos no passado e ficamos remoendo, ficamos vivendo os erros. E aí nós esquecemos que temos um futuro, que nós temos um presente e um futuro para vivermos. Erramos. Somos humanos, estamos sujeitos a errar. O importante é aprendermos com os nossos erros e se converter, se arrepender dos nossos erros e voltar o nosso coração ao Senhor. Muitas pessoas estão presas hoje e falando porque estão presas ao passado, estão presas aos erros do passado. Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Jesus veio para nos libertar dessas coisas. Em nome do Senhor Jesus, se liberte do teu passado. Os erros que aconteceram, os erros que ficaram no passado, você tem um presente e você tem um futuro. Então, que você possa, Deus quer fazer coisas novas na sua vida, meu amado. E é por isso que nós temos que mudar os nossos pensamentos, temos que mudar a nossa atitude, para vivermos o melhor de Deus, viver as coisas novas que Deus tem preparado. E a Bíblia fala que tudo aquilo que Deus tem preparado é bom, porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de excelência. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Nós vamos estar ouvindo agora um louvor, assistindo o louvor. Que Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, glorifica o Senhor. Feche os teus olhos, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Ore caralaxe, ore caralabaxe, ore caralaxe, ore caralabaxe, ore balaxe. Feche os teus olhos. Baixere caralabaxe, ore caralabaxe, ore caralabaxe. Oh, Ele está aqui, o Senhor está aqui. Ore candalabaxa, começa a sentir essa unção aí. Fecha os teus olhos, não olha para cá não, não olha para cá não. Fecha os teus olhos e adora o Senhor. Candará. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar. Candala shere balarika, ore candala
Seja ministrado pela unção do Senhor, seja ministrado pela unção do Senhor. Seja ministrado pela unção do Senhor agora, porque Ele está aqui, o Rei da Glória está aqui. Há uma unção que vai descer sobre a tua vida. Nós vamos fazer mais uma vez como os anjos fazem lá nos céus, como os querubins, como, aleluia, todas as miríades de anjos fazem lá nos céus. Os 4 seres viventes dizem lá nos céus que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Ele está aqui. Declara comigo assim: Santo tu és, Jesus. Declara comigo, declara comigo. Declara: Santo tu és, santo. Santo tu és. Adore mais uma vez, mais uma vez. Santo tu és. Oh, sinta a unção do Senhor sobre a tua vida. Santo, Santo tu és. Adore, adore, porque Ele está aqui. Santo tu és, Santo Senhor. Santo tu és, Jesus. Só tu és, Senhor. Mais de ti, Senhor, menos de mim, mais do teu mover. Que a minha adoração não fique só nas minhas palavras, mas nas minhas atitudes também. Que as pessoas possam enxergar a adoração em minha vida. Oh, vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que as minhas palavras se louvem, Senhor. Que os meus atos te adorem, ó Deus. Que o rumo do som da minha voz seja a sala do trono, Senhor. Recebe a minha adoração, Senhor. Minha vida entrego a ti, Senhor. Todo meu ser é pra teu louvor. Diz aí assim, ó. Olha pra mim com olhar de amor. Quero estar em ti, Senhor, porque eu nasci pra te adorar, pra te adorar. Porque eu nasci pra te louvar, te engrandecer. Que em meus atos tu vejas adoração, e em minhas palavras tua doce unção. Mais de ti, declara comigo. Mais de ti, menos de mim. Mais do teu mover, menos do meu querer. Que o teu poder transporte em mim. Que o
seja cheio do Senhor agora. Seja cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Seja tocado aí. Receba mais do Senhor. Declara comigo. Que as minhas palavras te louvem, Senhor. E que os meus atos te adorem, ó Deus. Que o rumo do som da minha voz seja a sala do trono, Senhor. Minha vida entrego a ti, Senhor. Todo meu ser é pra teu louvor. Olha pra mim com olhar de amor. Quero estar em ti, Senhor. Eu nasci pra te adorar, porque eu nasci pra te louvar, te engrandecer. Que em meus atos tu vejas adoração e em minhas palavras tua doce unção. Mais de ti, Senhor, mais de ti, menos de mim, mais do teu mover, menos do meu querer. Que o teu poder transporte em mim, que o teu amor me encha de ti. Receba o amor do Senhor aí sobre a tua vida. Receba a glória do Senhor aí sobre a tua vida. Orecandalabaxaia. Você nasceu para adorar o Rei. Você nasceu para adorar o Senhor. Então receba esse amor. Orecandalabaxaia. Aleluia. Para te adorar. Para te adorar. Porque eu nasci para te louvar, te engrandecer. Em meus atos tu vejas adoração e em minhas palavras tua doce unção. Mais de ti, Senhor, mais de ti, menos de mim, mais do teu mover, menos do meu querer. Que o teu poder transporte em mim, que o teu amor me encha de ti. Mais de ti, Senhor. Boa tarde, é isso aí, pessoal. Você acabou de ouvir um louvor abençoado aí pelo Ministério de Louvor Prostrado aos Teus Pés, Pastor Fábio. Um beijo no coração, pastorzão. Que Deus abençoe aí o ministério de vocês. Um abraço para o apóstolo Sardinha, toda a equipe aí de pastores que trabalham junto com o profeta aí. É bênção de Deus. E antes de eu pregar, já vou mandar um recado que tem um monte de gente nos assistindo. Você aí, internauta, do outro lado da telinha. Um beijo no coração, né? O Malo, a Miriam, o Cássio, a Mica, o André. Um beijo no coração, André, a minha irmã caçula, a Eula. Um beijo no coração, Eula. É isso aí. Depois no finalzinho também eu mando aí um beijoca no coração de vocês de novo no finalzinho. Então nós vamos, nesse momento, pregar a palavra do Senhor. Deus tem feito coisas extraordinárias e hoje é um dia feliz. Nós estamos aqui para mais uma vez ministrar algo que o Senhor passou para nós, algo que Deus tratou no nosso coração. Então eu queria que você ficasse bem atento ao que Deus pode fazer através dessa palavra. Separe aí um copo com água, como eu tenho sempre falado, coloca aí do lado do celular ou do lado da telinha do computador. No final vou estar fazendo uma oração forte para que Deus libere aí o milagre na sua
vida, na sua história e na sua família. Então já quero já antecipar aí o beijo para todo mundo que está aí, pessoal da restauração, beijo no coração de vocês, valeu mesmo. A gente fica muito feliz de estar recebendo aqui o evangelista Walter, agora que começou aqui o programa, ele está lá recebendo os recadinhos, manda o seu recado e depois no final a gente vai falando aí, mas fique atento agora à palavra que eu vou estar pregando, Deus vai tratar o teu coração. O título da mensagem de hoje que eu vou estar pregando é: palavras podem liberar ou travar milagres. Palavras podem liberar ou travar milagres, ok? O texto base que eu vou estar usando é o texto de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Versículo 39. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela e a sua capa cheia de coloquintidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. É isso aí, querido. Então, o título da mensagem é: palavras podem liberar ou travar milagres. A gente sempre tem falado isso, praticamente em todos os programas, sobre o poder da nossa palavra. As palavras definirão, as nossas palavras definirão o nosso futuro. E é interessante, antes de eu entrar no texto propriamente dito, que nas crises é onde nós falamos as palavras de definição da nossa estratégia. Às vezes a gente pronuncia coisas ruins, às vezes a gente pronuncia coisas boas. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com a nossa palavra. Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo, de autoridade. Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele sabia ouvir Deus. E é muito bom quando a gente para um pouquinho para ouvir Deus. Às vezes, quando nós estamos envolvidos no problema, na dificuldade, a gente não consegue achar uma solução, a gente não consegue ouvir Deus. Por isso que o título da mensagem está bem claro. As palavras podem liberar os nossos milagres e as palavras também podem travar os nossos milagres. É uma situação que aconteceu aqui com os profetas, com os homens de Deus. Eles estavam reunidos em um lugar e algo aconteceu. Estava tendo fome na época. Era uma situação crítica, e nesses momentos, nós sabemos que quando a fome chega, o desemprego chega, né, a enfermidade chega, vem, pega a gente de surpresa e a gente acaba falando coisas que não é para falar. A gente acaba proferindo palavras que não são para ser faladas. Então, primeiro ponto, as nossas palavras podem liberar os nossos milagres. Provérbios 18, 21, a gente sempre cita que a morte e a vida está no poder da língua. Então, querido, o problema está te aguardando lá na frente. Começa a pronunciar a palavra de bênção. Pede estratégia para Deus, sabedoria, força, porque as palavras podem liberar milagre. Às vezes, quando você começa a orar, falar com Deus, pedir um socorro para Deus, quando o problema vier, você passou por ele e nem percebeu, porque você declarou palavra de bênção. Agora, quando você declara a palavra de derrota, ela trava. As palavras de juízo, elas são expressadas no meio das crises. É na hora da crise, é na hora do problema que você solta as palavras, às vezes de bênção e às vezes de maldição. Então nós precisamos tomar muito cuidado na hora que estamos passando por um problema, por uma dificuldade, por uma situação crítica, seja ela espiritual, familiar, financeira, conjugal, na saúde, no relacionamento com a família, com os filhos. Seja qual for o momento de crise que você está enfrentando, em qual área for, use palavras de bênção. Ah, pastor, mas o senhor não está no meu problema, não está na minha dificuldade. Eu não estou, mas Deus está.
Deus sabe o que a gente fala, Deus sabe o que nós vamos pronunciar, Deus sabe o que nós vamos fazer. As nossas palavras definirão o nosso futuro. Eu sempre falo, nós somos hoje o que falamos ontem, vamos ser amanhã o que falarmos hoje. Então a gente precisa usar a nossa boca para profetizar coisas boas. Estou desempregado, então o que eu vou profetizar? Ora, vai atrás do emprego, vai atrás, procura, levanta, vai atrás, entrega currículo, peça a Deus, abra uma porta. Deus vai abrir a porta no momento certo. Está precisando de uma cura? Senhor, está lá, Isaías 53:4, ele diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Marcos 16:17 diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Você tem a Bíblia como regra de fé. Você ouve na igreja as palavras de bênçãos, palavras que podem mudar a sua história. Então você precisa tomar posse disso. Então que eu vou ler cada versículo aqui para eu estar explicando para você, e eu quero que você entenda que Deus pode sim mudar a sua história. Você pode ter um final de semana diferente, você pode ter uma semana diferente, porque às vezes na crise a gente magoa as pessoas que estão próximas da gente com as palavras que a gente fala. Às vezes a gente magoa o marido, magoa a esposa, os filhos, porque no momento de ira a gente fala coisa que não deve. Eliseu estava cheio do Espírito Santo, Eliseu estava cheio de Deus. Ele poderia não se preocupar, mas a gente herda a unção do nosso pai, né? Vamos colocar desse jeito. Ele era discípulo de Elias. Elias também teve uma preocupação em manter aquelas pessoas alimentadas que estavam próximo a ele. E agora Eliseu recebeu a mesma unção. Ele não queria deixar ninguém com fome, porque, gente, fazer alguma coisa com fome é horrível. Tentar trabalhar com fome, muito menos ainda. A gente não consegue fazer nada quando está com fome. Mas Eliseu, ele tinha algo de intimidade com Deus. Ele tinha uma estratégia de Deus, irmão. O homem de Deus, ele está preparado. O homem de Deus, ele sabe a maneira que ele vai agir, como ele vai se comportar. O homem de Deus, ele não age por emoção, pela razão, né, pelo coração. Ele age pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que agir pelo Espírito Santo de Deus, e aí ele toma as decisões corretas. Você que está me ouvindo do outro lado aí da telinha, presta bem atenção. Talvez você está tendo problema aí na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Talvez você está desempregado. Talvez você está passando por problemas na empresa, problemas conjugais. Deus, eu vou liberar uma palavra de bênção para você. Eu também tenho problema, eu também tenho dificuldades, mas eu tenho colocado a minha confiança em Deus. Eu tenho depositado a minha confiança no autor e consumador da minha fé. E é isso que a gente precisa entender. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter prova, mas eu preciso confiar no Deus que me criou, no Deus que me sustenta. Ok? Então medite bem aí, preste bem atenção. Eu sei que Deus já está falando com você, porque Deus trata ao meu espírito que muitas pessoas estão sofrendo por causa das palavras que declararam lá atrás. Algumas palavras que você proferiu que está te prejudicando hoje. Mas Deus, ele perdoa, ele sara as suas feridas e ele quer um tempo novo. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há um tempo novo para você, mas você precisa tomar decisões corretas. E as decisões começam nas nossas palavras. Ok? Então vamos lá. O versículo 38 de 2 Reis 4 diz assim, ó: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Interessante, Gilgal foi o primeiro lugar onde os israelitas acamparam após cruzarem o Jordão e chegarem a Canaã. Essa foi a primeira cidade que eles chegaram, depois que passaram pelo Jordão. E aí, qual era o problema que estava tendo? Fome. O versículo está muito claro: havia fome naquela terra. Ninguém consegue fazer nada com fome. Você não tem força, você não tem pique, você não tem ânimo, você não consegue caminhar, você não consegue correr, você não consegue lutar. Você não consegue aplicar os golpes no seu inimigo quando você está com fome. Você não aguenta lutar, você não aguenta fazer nada.
E há um detalhe interessante que o versículo diz que os filhos dos profetas estavam assentados na presença de Eliseu. Detalhe interessante, havia fome. Os filhos dos profetas estavam na frente de Eliseu, assentados na frente de Eliseu, porque eles sabiam que ia sair alguma coisa boa de Eliseu. E é a pergunta que eu quero te fazer nesse momento. Você tem alguma coisa boa para oferecer? Será que se as pessoas olharem para você, vão te reconhecer como pessoa de Deus? Tem 3 lugares, eu falei isso na mensagem que eu preguei quinta-feira lá na sede, na nossa sede lá na rua Tibiriçá 269, na Serraria. Tem 3 lugares que nós precisamos ser reconhecidos como pessoas de Deus. No céu, os anjos lá em cima com Deus, com Jesus, precisa reconhecer que nós somos dele. E como que eles reconhecem? Através do nosso comportamento, da nossa postura. As pessoas, segundo lugar, na terra, as pessoas precisam reconhecer a gente como pessoas de Deus. Isso a gente não precisa sair falando. Eles vão olhar para a gente e vão reconhecer como pessoa de Deus. Terceira, no inferno. O inferno precisa olhar lá de baixo e saber que você é uma pessoa de Deus, que ele não pode mexer com você, porque você pertence a um Deus todo-poderoso. Primeiro ponto, havia fome. Mas eles estavam na frente da pessoa certa, o homem de Deus. Ah, eu não vou depender do homem. Não, não é depender do homem. Mas o profeta de Deus, ele tem as estratégias reveladas por Deus para passar para você. Isso é ponto fundamental. Então os meninos estavam ali, a terra com fome, Gilgal estava com fome. A primeira cidade que eles entraram depois de atravessar o Jordão. Agora havia fome, uma situação de desespero, uma situação crítica, e os filhos dos profetas parados na frente de Eliseu. Eles sabiam que ia sair alguma coisa de Eliseu, porque eles sabiam da história que Eliseu tinha herdado a unção de Elias e ainda dobrada, meu irmão. Então, quando você fala com a pessoa certa, você não pode sair procurando qualquer pessoa. Eu tenho aconselhado o povo, o pastor está lá, o anjo da igreja está lá, que pode aconselhar, que pode orientar. Às vezes você desabafa com pessoa errada e arruma problema lá na frente. Então, desabafe com a pessoa certa, é o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu preciso falar com o pastor. Fale com o pastor, tenha liberdade e confiança. Então os homens estavam parados na frente de Eliseu, aguardando uma resposta. Os filhos dos profetas esperavam alguma coisa de Eliseu. Primeiro ponto, Eliseu estava cheio de Deus, estava tranquilo, estava preparado para realizar um milagre naquele momento. Eliseu não estava desesperado, ele estava de boa. O homem de Deus é assim. Salmo 4, versículo 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmão, a gente tem problema, tem dificuldade, passa por um monte de situação crítica, mas na hora de dormir, dorme, porque confia em Deus, sabe que Deus vai dar livramento. Poxa, tanta dificuldade que a gente tem, tanto problema que a gente tem, é na família, é na igreja, é no ministério, são situações adversas, mas essa noite eu dormi tranquilo, como eu estou dormindo todas as noites, lá com a minha esposa, a missionária, a Maria Luísa, nossa filhinha, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Problema tem? Tem problema, tem dificuldade, mas nós resolvemos adorar. Eliseu estava de boa. Presta bem atenção, e Eliseu lança uma palavra, ele dá uma palavra para o seu moço, certo? E fala para o moço, ó, prepara aí, vai buscar lá umas plantas lá, umas raízes, porque nós vamos fazer aqui um caldo para o filho dos profetas. Foi essa palavra de liberação. Eliseu não falou, vamos correr, vamos fugir daqui, porque tem gente que na hora que aparece o problema ele foge. Ele quer correr, não, bata de frente. Vamos resolver, não precisa resolver. Se não resolver agora, não vai ter que resolver daqui 15 dias, daqui um mês, sei lá qual é o problema que você está enfrentando. Então vamos resolver. Eliseu falou, meu filho, vai lá no meio do mato. Pega uma planta lá, fazer um caldo, uma raiz. Vamos fazer um caldo aqui, porque os filhos dos profetas estão com fome. Está tendo fome aí em Gilgal e os meninos precisam comer. Então vamos preparar lá um caldo. E o moço foi na orientação do profeta. Eliseu estava preparado, irmão, para fazer coisas extraordinárias. Ele era um profeta. E eu quero dizer uma coisa sobre o profeta, sobre o pastor, sobre o anjo da igreja. Tem coisas que só o profeta vê. Tem coisas
que só o profeta sente, e tem coisas que só o profeta ouve. Nenhum dos filhos dos profetas sabia o que Eliseu ia fazer. Eles não estavam vendo como Eliseu estava vendo. Eles não estavam sentindo como Eliseu estava sentindo. E eles não estavam ouvindo como Eliseu estava ouvindo. A Bíblia diz que Deus não oculta nada aos seus profetas. Deus, no momento certo, Ele revela. Ele falou para Abraão. Ele fala assim: ocultarei eu alguma coisa de Abraão, meu amigo? Não. Então o profeta sabe, o profeta vê, o profeta ouve, e o profeta sente coisas que mais ninguém vai sentir. Essa honra Deus reservou para o profeta. Isso não impede que Deus fale com você, não é isso que eu estou querendo te dizer. Deus pode falar com você a qualquer momento. Mas o que eu estou entendendo, o que eu estou querendo dizer para você, e eu quero que você entenda, era uma situação crítica de fome, era uma situação crítica de desânimo, mas que o homem de Deus estava preparado para tomar a ação certa no momento certo. Terceira lei de Newton: toda ação gera uma reação. A ação de Eliseu qual foi? Moço, vai lá, pega uma raiz, uma planta, vamos fazer um caldo aqui para esses meninos que estão com fome. Então vamos lá para o próximo versículo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Versículo 39 diz assim, ó: então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia. Ele encheu a capa de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Detalhe, viu? Era comum naquela época, tanto para famílias como para exércitos, para profeta, para os filhos dos profetas, era normal a pessoa pegar e colher ervas, raízes e fazer um caldo ali para as pessoas comerem, tomarem o caldo. Quando era pequeno fazia muito isso, né? A gente tinha algumas raízes que a gente conhecia, e às vezes quando a gente passa por fome, né, necessidade, acho que todo mundo já teve um momento de dificuldade na vida, então a gente sabia, e a gente ia lá no mato, no lugar certo, lá onde tinha umas raízes, umas plantas, parecia alface, mas não era alface. Ia lá, pegava, lavava, e a gente fazia uma saladinha e mandava ver. Né, eu estava até brincando esses dias na igreja, que tem uma frutinha bem pequenininha, a gente chamava de Maria Pretinha. Às vezes a gente ia soltar a pipa, ia fazer alguma coisa e achava aqueles moranguinhos do mato, a gente já sabia onde estava. Aí perdi o pipa, vamos lá pegar Maria Pretinha, que estava com fome, tinha que fazer alguma coisa. Então a gente comia, certo? Então são coisas que a gente vai aprendendo, e esses homens aprenderam que eles poderiam pegar algumas raízes, fazer um caldo, fazer ali uma panela cheia que daria para estar servindo a família. Você tem que se virar no meio da crise, meu irmão. Você não pode ficar lá, vai morrer sentado com fome. Não, procura alguma coisa. Você vai ter que arrumar alguma coisa para comer. Então o que aconteceu? E ele pegou lá, interessante que o final do versículo diz que ele jogou as raízes lá na panela, porque ele não conhecia que tipo de planta ele estava pegando, que tipo de erva que ele estava pegando para fazer o caldo. E essa coloquintidas aqui eram plantas venenosas, né? Por isso a reação dos homens famintos ao gritarem morte na panela. Porque o menino que jogou a planta na panela, ele não sabia que era venenosa. Mas as pessoas que estavam próximas sabiam. Depois que viram, que começaram a comer, perceberam que era venenosa. Então, olha só, versículo 40, né? Capítulo 4, versículo 40, de 2 Reis. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Presta bem atenção, esse tipo de erva que foi pego, se ela fosse, se eles comessem pouco, não teria problema. Era uma planta venenosa, mas que não gerasse, consumida em porção pequena, não teria problema. Mas o problema é que estava numa porção grande, era uma capa cheia que foi jogada. Então, comer e tomar esse caldo era fatal se tomado em excesso. Na hora da fome você vai comer pouco? Não, você vai comer muito, até saciar a sua fome. Então essa parra brava, essa coloquintidas, era uma planta venenosa sim. Mas se tivesse comido só um pouquinho não teria problema.
Mas presta atenção, o texto diz que o menino não sabia. E o detalhe, ele colocou a planta na panela, foi lá, e o pessoal que estava comendo, presta bem atenção que Deus olha para a nossa sinceridade. Marcos 16, 18 diz assim: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O menino não sabia que aquilo gerava morte. Então uma coisa é você ficar tentando a Deus. Lembra lá? Mateus 4, na tentação de Jesus? O diabo chegou para Jesus e falou: tu és o filho de Deus? Pula daí para baixo, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todo o teu caminho. Jesus podia pular? Podia. Mas ele diz, também está escrito, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás chegou para ele, ó, manda essas pedras se transformar em pães. Poderia? Poderia. Ó, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus poderia ter feito isso? Poderia. Mas para que eu vou ficar tentando a Deus? Eu quero chamar você para um detalhe, que às vezes a gente fica tentando a Deus e não é dessa maneira que as coisas funcionam. Ah, esse copo aqui está com veneno, eu vou tomar porque Deus vai me livrar. Não vai nessa não, irmão. Você que está me ouvindo aí, estou com um copo de veneno de rato que eu vou tomar porque Deus vai me dar livramento. Você vai arrumar para a cabeça. Não é assim que as coisas funcionam. Quando a Bíblia fala, esse texto de Marcos que eu estou citando aqui, 16, 18, é sobre coisas impuras. Coisas consagradas de maneira errada. Aí você está comendo sem saber, não vai ter efeito na tua vida. Agora, se você come sabendo que o negócio está errado, aí é problema seu. O que eu estou querendo te dizer é que o menino pegou a parra brava e não sabia que era venenosa. Por isso que Deus guarda. Ele não sabia. Então, qual o texto que eu estou usando de referência? Tudo bem que na época de Eliseu não tinha o Novo Testamento. Eu estou usando uma referência para você entender. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Marcos 16, 18. Entendeu? Então Deus, Ele protege a gente quando a gente não está sabendo do negócio. Ele nos protege. Agora, quando eu estou consciente do negócio, quero dar uma de super-herói, aí já é problema meu. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A parra era braba, era venenosa, o menino fez o caldo e não sabia que era venenosa. Então Deus vai proteger, irmão. Deus vai te livrar quando você está sem consciência do negócio, sem estar ciente do negócio. Deus te protege. Mas eu não vou ficar me aventurando aí tentando, meu Deus. Não é assim que funciona. Então o moço não sabia e colocou na panela. Olha o que diz o versículo 41. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Agora já não é mais os filhos dos profetas só que vão comer. É o povo também agora. Então, não havia mal nenhum na panela. Primeiro ponto, que eu quero voltar até no versículo 40, para não deixar nada passar batido. Olha que interessante. Voltando no versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Detalhe, eles não procuraram qualquer pessoa. Eles procuraram o homem de Deus. Isso já é uma orientação que eu estou te dando. Procure o homem de Deus. O homem de Deus está com a solução, porque Deus revela para o homem de Deus a maneira de agir. Está entendendo? Eles não procuraram lá: ei, moço que jogou a planta na panela, vem aqui. Você não sabia que era venenosa? Agora nós vamos morrer, faz alguma coisa. Joaquim, Joãozinho, Zezinho, faz alguma coisa aí, ó, vem aqui. Deixa o profeta lá. Não. Homem de Deus, a morte na panela. Chamaram o homem de Deus, porque sabia que o homem de Deus estava revestido do poder de Deus e que o homem de Deus tinha uma estratégia a ser revelada para aquela situação. Nós que somos pessoas de Deus, homens de Deus, pastores, nós tiramos um momento para orar, um momento para meditar, um momento para falar com Deus. A gente tem o nosso momento de lazer, mas não só o momento de lazer, mas a gente tem um momento de falar com Deus. Eu sempre aconselho a minha igreja: toma cuidado com quem você desabafa. Tem coisas que você vai desabafar com Deus,
Tem coisas que você vai desabafar com o seu pastor para ele te orientar, seja qual for o ministério. Eu estou falando agora de você falar com um homem de Deus. Porque às vezes você abre a boca para qualquer pessoa e na hora que o relacionamento dá uma prejudicada por causa de desentendimento, essa pessoa pode te prejudicar com o desabafo que você fez para ela. Então você tem que tomar muito cuidado. Você não pode sair desabafando com qualquer pessoa. Ah, mas é minha amiga, é de infância, é meu amigo de infância. Você não sabe o dia de amanhã. Agora, o homem de Deus, ele tem que guardar o segredo. Ele tem que orientar. Ele tem que proteger a ovelha. É essa a função do pastor. Então, a gente escuta muitas coisas. A gente escuta muito desabafo e a gente guarda. E nós vamos orar em cima e dar uma diretriz em cima do que foi tratado. Então, presta bem atenção, isso é um ponto para você que está me ouvindo. Eles não desabafaram com qualquer um, eles não foram desabafar com o moço de Eliseu. Falar, ir lá com o pai. Eu falei, não foi desabafar com ninguém lá de Gilgal. Eles foram até o homem de Deus. O homem de Deus, a morte na panela. Mas o homem de Deus estava tranquilo. Presta bem atenção, quando o pastor vai para o atendimento, quando o pastor vai atender alguém, vai conversar com alguém, Deus já tratou, Deus já revelou a estratégia para o pastor da ação que ele vai tomar. E aí no meio ali do atendimento, Deus revela a melhor forma de se resolver o problema. E o pastor tem que guardar segredo. Você que é pastor, que está me assistindo aí, aprenda a guardar segredo. Porque as ovelhas confiam em você, elas desabafam com você e você precisa aprender a guardar segredo. Deus te levantou para estar ajudando, orientando a ovelha no caminho que ela tem que andar. O Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de mim. Pessoas estão precisando de ajuda e às vezes ela não consegue desabafar com o seu pastor porque não dá para confiar. Não, mas o pastor ele precisa ter esse caráter, aprender a guardar segredo. E é isso que eu tenho ensinado à igreja. A minha igreja, que o homem de Deus ele tem que guardar segredo e ajudar sim. E é o que a gente faz na medida do possível, na orientação de Deus. Então eles foram até o homem de Deus e falaram para o homem de Deus, olha, a morte na panela, e agora? Você acha que Eliseu entrou em desespero? Não. O homem de Deus não entra em desespero. Ele pode até ficar chateado com algumas situações, ele pode ficar até triste com algumas situações, mas ele não entra em desespero. Porque ele sabe que Deus vai falar com ele, seja na madrugada, seja durante o dia, seja numa situação, num testemunho que ele ouviu, numa mensagem que ele ouviu de um outro pastor, Deus vai se manifestar a ele de uma forma especial. O homem de Deus fica tranquilo. Às vezes a gente fica preocupado, não, mas não dá para entrar no apavoramento, a gente sabe que Deus vai fazer alguma coisa, aí, homem de Deus, a morte na panela. O que o homem de Deus fez? Vamos lá, versículo 41. Porém ele disse, trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Primeiro ponto, a farinha não tinha nenhuma propriedade mágica. Eu até brinquei na igreja quando eu preguei essa mensagem há muito tempo atrás. Foi, sabe por que Eliseu pediu farinha? Porque precisava aumentar a quantidade de comida na panela. Agora não é só mais os filhos dos profetas que vão comer. O texto diz que agora é o povo. Tinha mais gente para comer. Então só o caldo não ia dar. Tinha que acrescentar alguma coisa no caldo. Então eles mandam, joga farinha dentro da panela, vamos encher aí. Acho que Eliseu era baiano. Joga farinha na panela, vamos mandar ver. Eu sou descendente de cearense misturado com mineiro, é uma benção. Na minha família tem de tudo. Então, a gente gosta de uma farinha, gosta de uma rapadura, né? A gente gosta. Eu passei na casa do pastor Oswaldino antes de vir para cá. Ele ficou feliz da vida que viu a bisnetinha dele lá, pegou ela no colo. Ele vai, daqui a pouco ele está indo para hemodiálise, né? Ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. E aí a vozinha falou, ó, quando você voltar eu vou fazer o seu biju. Eu falei, faz aí que a gente manda ver. Porque é bom, irmão. Então o que Eliseu falou? Põe farinha, joga farinha na panela. De acordo com a Bíblia e de acordo com a história, a gente não encontra não tinha propriedades mágicas nessa farinha. Então foi para aumentar a quantidade lá, porque tinha muita gente para comer. Sabe por quê? Eliseu possuía fé no Deus vivo. Eliseu sabia
O Deus que ia efetuar um milagre através da vida dele. Terceiro ponto, a nossa fé tem que fazer a diferença no meio das crises. Foi a fé de Eliseu que fez a diferença no meio da crise. Se ele não tivesse fé, ele tinha saído corrido e falou: morra todo mundo, eu estou indo embora, estou pegando avião, estou indo para outro lugar, estou saindo correndo em cima do meu cavalo, pocotó, 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 vou embora, cada um se vira com seu problema. Não, traz a farinha. Põe aí, mistura a farinha no meio da panela e vamos mandar todo mundo comer. Essa foi a atitude. Porque a nossa fé tem que fazer a diferença no meio das crises. Outra coisa, ele pediu farinha, ele não pronunciou palavra de derrota. Ele não pronunciou palavra de preocupação e falou: agora eu estou perdido, vai morrer todo mundo e foi eu que mandei fazer o caldo. Não, ele pronunciou palavra de bênção. As nossas palavras definirão o nosso futuro. A nossa fé definirá as palavras que vão sair da nossa boca. As nossas palavras definirão a liberação ou travamento dos nossos milagres. Eliseu pediu farinha. Mistura a farinha na panela. Ele já está determinando o milagre e a bênção. Mistura a farinha na panela aí, pode distribuir para o povo. Ele já sabia que ninguém ia morrer. Morreu alguém? Não. Alguém ficou doente? Não. Porque o homem de Deus, eu vou falar novamente, tem coisas que só o profeta vê, tem coisas que só o profeta sente e tem coisas que só o profeta ouve. Eliseu sabia o que Deus tinha falado para ele. Ele já enxergou com os olhos da fé o milagre. Fé é acreditar no impossível e no invisível. Ele já tinha escutado Deus, ele já tinha sentido Deus e ele já estava vendo o milagre de Deus. Não saiu palavra contrária da boca de Eliseu. Então preste atenção, para eu encerrar que eu vou orar por você. Não deixa que nenhuma palavra ruim saia da tua boca. Faça igual Eliseu. Nós temos condição de respirar, contar até 5, se não deu até 5, conta até 10, conta até 100, conta até o dia terminar, se você quiser. Mas evita, respira, evita de sair palavra ruim da tua boca, palavra de maldição, palavra que vai destruir o teu futuro. Para com isso em nome de Jesus. Situação está crítica? Traz farinha, traz água, traz um cafezinho. As nossas palavras definirão o nosso futuro, tudo bem? Então guarde essa palavra. Palavras podem liberar ou travar os nossos milagres. É isso aí, querido. Guarda essa palavra no teu coração. Eu creio que você já colocou aí perto de você o copo com água. Eu vou estar orando agora, tá bom? Em seguida eu vou estar agradecendo aí a vocês para a gente terminar o programa. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus de poder, aqui estamos, Pai, diante da tua presença para te engrandecer e te exaltar. Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Do outro lado da telinha, meu Deus, há pessoas, há ouvintes que estão precisando de um milagre. Seja na área espiritual, familiar, financeira, conjugal, na saúde, no ministerial, no profissional, no sentimental. Senhor, Tu sabe o milagre que essa pessoa está precisando. Ela ouviu essa palavra e entendeu que as palavras que falamos, elas podem definir o nosso futuro. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Então vai de encontro a essa pessoa. Que ela possa ter calma, sabedoria, prudência. Não se desesperar tanto, pensar para falar, não sair falando qualquer coisa. Coisas que vão destruir a sua imagem, coisas que vão prejudicar o seu futuro. Eu peço a bênção para essa pessoa que está precisando de um emprego, está precisando de uma cura, está precisando de harmonia no casamento, está precisando de harmonia na igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, a liberação do teu milagre, para que essa pessoa tenha um final de semana diferente, para que essa pessoa tenha uma semana diferente, Pai. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que colocou aí num ato de fé o copo com água, ao tomar dessa água, meu Deus, que o Senhor possa liberar uma cura. Senhor, se tiver alguma enfermidade física, que o Senhor possa estar curando. Se for enfermidade espiritual, que o Senhor possa também estar curando. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, a tua provisão e a tua restauração para cada pessoa que está nos assistindo, em qualquer lugar, Senhor, aleluia, em qualquer país. Em nome de Jesus eu peço o teu milagre, a tua bênção, a tua restauração, e eu profetizo um final de semana e uma semana diferente para todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus, amém.
É isso aí, querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana abençoado. Vá para a igreja, procure uma igreja esse final de semana. Eu quero convidar toda a família Restauração para estar na igreja. Hoje tem culto lá às 19h30, domingo de manhã, amanhã pela manhã nós temos a grande escola dominical às 9h30 e às 19 horas um culto poderoso, a qual eu vou estar pregando amanhã lá na sede. Que Deus possa estar te abençoando de uma forma maravilhosa. Quero agradecer aqui ao pessoal da TV Sinec, né, o Rodolfo, a Andréia, que tem aqui nos ajudado grandemente, a Janaína, beijo no coração, a família Restauração, a nação brasileira, Evangelista Walter, dá mais colinha, aqui é só colinha, irmão, aqui pode colar, tá bom? Tem um monte de coisa aqui, meu Deus, tem um mistério aqui, a Gabi e o James, Gabi, beijo no coração, James, o James é o meu assessor lá, esse menino me ajuda muito, a Gabi também, essa família é uma família abençoada, James, Gabi, beijo no coração, né? O Cássio, meu secretário também, meu assessor, o Cássio, né? A Miriam e a pequena Mica, né? Um beijo no coração para essa família abençoada, Malo, o André, todo o pessoal da família Restauração, um beijo no coração, o pessoal do Vale do Ribeira, lá da TV Registro, beijo no coração de vocês, pessoal de Portugal, a TV Santarém, que Deus abençoe, povo de Diadema, povo de São Bernardo, de Mauá, que Deus abençoe todos vocês, ok? Tá entrando aqui no ar daqui a pouco a Patrícia Marta com o programa dela, tá bom? Patrícia Marta e amigos, que você continue aí assistindo. Deus abençoe vocês, a todos aí os simpatizantes em qualquer lugar desse planeta. Pessoal dos Estados Unidos, lá o pessoal de Portugal, tá bom? Família Restauração, Ministério de Louvor Dupla Honra. Um beijo para todas as ovelhas da Restauração. Eu amo vocês. Valeu, fui. Tchau, tchau, que estão pedindo para eu ir embora. Estão fazendo assim, corta pastor, corta para mim. Beijo no coração, tchau.